vamos falar agora um bocadinho sobre a questão das divisas, sobre a questão do Banco Central. Portanto, temos a questão também que já foi reportada, o Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros há pouco tempo aprovou a questão da revisão da lei do IVA, IRPC e IRPS, e que veio a grande novidade de que se vai aplicar o IVA nas chamadas transações digitais, né? Ou da chamada economia digital. Economia digital, por outras palavras, é esta que está a ver aí na sua tela. Imola, M-Pesa e M-Cash. Portanto, fala-se do IVA. Bom, segundo o documento do Conselho de Ministros, não fica claro onde é que vai incidir esse IVA. Se o IVA vai incidir sobre o valor total da transação, portanto, se eu transfiro 100 meticais, o IVA vai incidir sobre os 100 meticais, portanto, é o valor total da transação, que estou a dizer, ou o IVA vai incidir sobre a comissão que a própria operadora coloca sobre os 100 meticais. Portanto, essa não há clareza ainda. Portanto, o que é importante que a gente saiba, isto é preciso pôr claro para toda a gente. Na SADC, na União Africana, na OCDE, na União Europeia, não há nenhum país no mundo que tenha provas de que eles apliquem o IVA no valor total da transação. O IVA é aplicado ou numa comissão ou então naquilo que chama dos serviços digitais. Qual é que é a situação em Moçambique? Ainda tem que haver clarificação. Mas mesmo que eles venham clarificar, é preciso perceber aqui uma coisa que nós temos aqui neste país. Primeiro problema que você tem neste país é que há uma coisa que chamam-se de inclusão financeira. A maior parte da população moçambicana não tem acesso aos bancos comerciais. Ponto número 1. A maior parte da população moçambicana não tem acesso aos bancos comerciais. A maior parte da população moçambicana não tem acesso ao sistema financeiro, ao sistema bancário. Então, qual é que é o meio que as pessoas utilizam para fazer reserva de dinheiro, para fazer pagamentos ou para receber pagamentos? São estas opções das chamadas contas móveis ou então da chamada economia digital. Nós temos uma população com problemas bastante sérios. Estava a falar antes da taxa de inflação do país, para todas as razões quanto eu expliquei, o custo de vida altíssimo. Temos neste momento, tivemos há pouco tempo o inquérito que foi feito pelo Instituto Nacional de Estatísticas, que mostrava que o rendimento médio em Moçambique é de cerca de 49 meticais por mês, por pessoa. Portanto, significa que nós temos uma população à beira não da pobreza, mas da miséria. Então, para se pensar em colocar este IVA, mesmo que se cobre o IVA na comissão que é deduzida pelos operadores, isto é, pelo Imola, pelo M-Cash, a verdade é uma. Estas operadoras todas fizeram os cálculos, fizeram as suas projeções com base naquilo que tem sido o ganho das suas comissões até hoje. Se o governo coloca o IVA, estas mesmas operadoras vão depois encarecer o custo final do consumidor. O paulino, que sempre compra pão com base no Imola, a partir deste momento, a comissão que vai ser cobrada vão compensar os 17% na comissão cobrada ao paulino. Na comissão cobrada à dona Matilde, aí em casa. Significa que esta medida é uma medida que veio ainda
Um povo que já estava na beira da pobreza, agora é para arrastar o povo para a beira da miséria. E também quando se aplicam esse tipo de medidas, a primeira coisa que tem que ser feita tem que se fazer aquilo que se chama de estudo de impacto. Você não analisa e não apresenta uma medida destas sem ter apresentado o estudo de impacto. O que é um estudo de impacto? O estudo de impacto é um estudo de viabilidade que demonstra que tipo de impactos sociais, financeiros, econômicos é que uma medida destas vai criar. Portanto, não há nenhum estudo de impacto que eu tenha ouvido falar que o governo tenha se baseado nele para determinar esse IVA nas transações digitais. Isso é um grande problema. Segundo, este mesmo governo está a criar condições para esta população estar na beira da miséria como está a viver. Ainda agora querem encarecer, para aumentar a base tributária. A base tributária não pode ser aumentada ou alargada com base em empobrecer cada vez mais o miserável. Este é o primeiro ponto. Portanto, não foi feito nenhum estudo de impacto, não está sendo feita nenhuma análise sobre as reais situações, a real situação do custo de vida, da situação econômica, social deste povo que está cada vez mais empobrecido. Todas as estatísticas mostram, nos últimos 10 anos em Moçambique, o número de pobres aumentou 2 milhões de pobres nos últimos 10 anos. Então, é preciso aí ter-se muito cuidado em colocar o povo com ainda um jugo sobre o seu pescoço. Este é o primeiro ponto que eu queria referir em relação a esta questão do IVA. E é preciso também, em certa medida, parar de abusar o povo. Quer dizer, é um povo, tudo bem, é um povo que pela força e por culpa deste mesmo regime, a educação não foi disponibilizada para as pessoas. Hoje em dia, temos a maior parte das pessoas ainda sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso aos serviços básicos que dêem dignidade às pessoas. Então, no mínimo, tem que haver um pouco de respeito para essas pessoas. Não vai-se agora olhar para o povo como se fosse um saco azul. Portanto, a corrupção que acontece no país, desvio de fundos, tira-se tudo do Estado. Até o Fundo Soberano foram lá tirar cerca de 33 milhões. E agora, para compensar a grande corrupção dos grandes, vai-se ao povo para sacar ainda o pouco que este povo tem para poder sobreviver. É o mesmo que encontrar alguém na sala de reanimação ligada com máquinas só para ele poder sobreviver e você desligar as máquinas. Então, não desligue a máquina do povo. Primeiro, permitem que o povo possa sobreviver.